Olá, nesse momento, meus queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. A você que está nos acompanhando, nosso boa noite, nosso bom dia, boa tarde, a hora que você estiver aí ouvindo esta mensagem, que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração de uma forma grande e poderosa neste momento. Muito bem, meus amados, peço a você que se inscreva em nosso canal, nos ajude a divulgar, a levar a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aos que estão precisando ouvi-la. Quando você se inscreve, quando você dá o seu joinha aí, você está nos ajudando a divulgar, a levar a palavra a outras pessoas que também necessitam ouvi-la. Muito bem, meus amados, eu quero neste momento ler uma passagem bíblica que se encontra no capítulo 8 do livro de Romanos e o versículo de número 18, que diz: Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoração, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por esta palavra, e depois nós estaremos ministrando a palavra de Deus neste momento. Eterno Deus e Senhor, te agradeço, meu Deus, por esta palavra. Te agradeço, Senhor, meu Deus, porque creio, meu Senhor amado, que o Senhor está preparando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está guardando, que o Senhor está falando ao coração de cada um dos que estão nos ouvindo neste momento. Pai, abençoa ele, abençoa ela, abençoa, Senhor, as vossas famílias. Meu Senhor da glória, guarda, protege-nos e que possamos, Senhor, aprender mais e mais da Tua palavra, para que assim possamos colocar em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando nesta palavra para os nossos corações, para o nosso elevo espiritual, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos lido aqui a palavra de Deus no livro de Romanos, 18 ao 23, e nós, no versículo 23, ele nos fala das primícias, das primícias de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, o que significa o termo primícias, No Antigo Testamento, meus irmãos, esta palavra era usada para descrever os primeiros frutos, do campo ou dos rebanhos, que eram oferecidos em gratidão a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 4, a palavra do Senhor, ela nos fala o seguinte: Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. As primícias
representam, meus amados, o início da colheita. E embora fosse uma ocasião verdadeiramente importante, a festa deveria ser observada somente em um único dia. Louvado seja Deus. Nesta alegre ocasião, os israelitas, eles não esqueciam nunca dos menos afortunados, deixando alimentos no campo para os pobres e os necessitados, né? Eles deixavam ali para que alguém que estivesse necessitando fosse lá e pegasse ali aqueles restos, né? Para que pudessem assim matarem a sua fome. A festa das primícias, meus irmãos, no Novo Testamento, ela ficou conhecida no dia de Pentecostes, né? Ou a festa das semanas, né? A festa das primícias apontava para a outorga do Espírito Santo na igreja, o que de fato ocorreu, né? Exatamente, louvado seja o nome do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 1, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ali, a palavra do Senhor, ela nos fala da descida do Espírito Santo, né? Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, né? Estavam todos reunidos concordentemente no mesmo lugar, né? Louvado seja Deus. Então, os apóstolos, o apóstolo Paulo, ele chamou o Espírito Santo de primícias, né? São as primícias de Deus para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 5, a palavra do Senhor nos diz: ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Louvado seja o nome de Jesus. Assim, meus irmãos, nos tempos do Antigo Testamento, as primícias eram o início de uma colheita muito maior, né? Que estava ainda por vir. Louvado seja Deus. Que é o recebimento do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Daquele que serve a Deus, que não é apenas o prenúncio, meus irmãos, das coisas melhores que ainda hão de vir. Agora nós temos o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E após o arrebatamento da igreja, devemos, aleluia, ter a bênção da colheita inteira, que inclui a ressurreição e a glorificação dos eleitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, no versículo 21 da leitura que nós fizemos, louvado seja o nome do Senhor, diz: na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A festa das primícias, meus irmãos, no Novo Testamento, ela marcou o início da presença do Espírito Santo na igreja. Os servos, agora sob a direção, assim como os discípulos são guiados por Jesus, na terra o Espírito Santo nos transmite a vida e nos instrui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ensina, Ele nos direciona. Louvado seja o nome do Senhor, fazendo como Jesus nos prometeu, aleluia, de deixar o Consolador, aleluia, em nossa vida. Ele disse lá no capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai
há muitas moradas, senão não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vos enviarei o Consolador amado. Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele nos diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o crente aceita Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de nossas vidas, aleluia, pois a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 2, verso 1 do livro de Efésios nos diz isso. E no capítulo 3, versículo 1 de Colossenses, Paulo ele nos diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus, nós somos ressuscitados. Por quê? Porque estávamos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Mortos para Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas quando aceitamos a Jesus, nós somos vivificados, nós somos ressuscitados com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o crente ele é ressuscitado com Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, então agora, meus amados irmãos, nós temos, aleluia, um outro alvo. Antes o nosso alvo era a cachaça, antes o nosso alvo era as festas mundanas, antes o nosso alvo era pecar, era agradar a carne. Agora nós temos um alvo diferente. O nosso alvo é o céu. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso alvo, aleluia, é Cristo, o qual Paulo diz, não olhando para as coisas que para trás ficam, mas avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Os dons de Deus, meus irmãos, aleluia, eles são administrados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos santificados por Ele. Louvado seja Deus. Quando nós cremos em Jesus, aleluia, a palavra do Senhor diz que nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos regenerados, aleluia, e somos santificados. Esta é a obra, aleluia, da salvação, da redenção. Louvado seja Deus na vida do novo crente, na vida do servo e da serva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, meu querido irmão, busque as coisas que são de cima, busque as coisas que são do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque, aleluia, neste mundo nós passamos por tribulações, por aflições. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz, porque para nós as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando, meus irmãos, nós cremos em Jesus, aleluia, nós somos libertados, nós somos transformados. Louvado seja o nome do Senhor. A esperança e a libertação da servidão da corrupção, louvado seja o nome do Senhor, ela está, aleluia, ocorrendo, acontecendo neste momento. Louvado seja o nome do Senhor. E o alcance da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que se
nós, aleluia, louvado seja Deus, Jesus diz que se nós conhecermos a verdade, essa verdade nos libertará. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Os remidos pelo sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, eles são libertos, aleluia, da mortalidade da natureza pecaminosa e de seus efeitos, aleluia, debilitantes. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus, o sangue de Jesus, ele nos vivifica, ele nos justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá vida, aleluia, glórias a Deus. Além da redenção, meus irmãos, dos crentes, aleluia, haverá restauração. Louvado seja o nome do Senhor, geral de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que tudo vai ser renovado. Glórias a Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 e o versículo de número 51, ele fala ali, meus amados, do soar da última trombeta. E quando essa última trombeta soar, nós, aleluia, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos transformados, aleluia, no soar da última trombeta. Quando isso que é mortal, falando da nossa matéria, se revestirá da imortalidade, e isso que é corruptível, falando, aleluia, da nossa matéria, louvado seja o nome do Senhor, porque o pecado ele corrompe, o pecado ele nos traz morte, porque a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. A liberdade, meus irmãos, aleluia, que Jesus nos trouxe, aleluia, ela tem resultado, o resultado da redenção. O pecado, meus irmãos, aleluia, ele furtou do homem a glória que lhe pertencia. Cristo veio a fim de restaurá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, aleluia, Adão, lá no Éden, era, aleluia, sábio, era inteligentíssimo, não morria, não envelhecia, não adoecia, não tinha, louvado seja o nome do Senhor, nenhuma debilidade, mas o pecado trouxe todos os males, não só sobre as nossas vidas, mas também sobre toda a natureza. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O pecado entrou no mundo, louvado seja Deus, e trouxe um monte de coisas ruins com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 4, a palavra do Senhor nos diz, pelas quais ele nos tem dado, louvado seja Deus, grandíssimas e preciosíssimas, aleluia, promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, aleluia, há no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Desde que aceitamos Jesus, meus amados, nós passamos a participar da natureza divina e escapamos, aleluia, da corrupção que há no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Você não é mais aquela pessoa, aleluia, quando você aceita Jesus, você não é mais um drogado, você não é mais um beberrão, você não é mais um prostituto, uma prostituta, você não é mais um mentiroso, você agora vive em novidade de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Se mantivermos nossa comunhão com Cristo, meus irmãos, estaremos livres da corrupção mundana. Essa corrupção, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que tem assolado a humanidade,
que tem trazido tantos males para a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a humanidade, aleluia, está agora diante aí de uma situação na qual eles não têm solução. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de um mal que tem assolado o mundo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus tem guardado o seu povo, tem guardado a sua igreja, tem protegido. Louvado seja o nome do Senhor. E nenhum mal tem chegado à nossa tenda. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3 e o versículo 13, a palavra do Senhor nos diz assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Louvado seja Deus. A humanidade, meus irmãos, a cada dia vai piorando por causa do aumento do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca, aleluia, em toda a história da humanidade nós vimos tanta maldade, nós temos visto tanta coisa ruim. A humanidade tem cada dia mais tem cada dia mais buscado, aleluia, tem pecado e tem realizado coisas que a gente muitas vezes ficamos dizendo: como alguém é capaz de fazer tal coisa? Mas é o pecado, aquilo que Jesus falou, que um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que tem acontecido na humanidade. Cada dia as pessoas estão se voltando mais, aleluia, para o pecado. Mas agora, diante dessa situação, aleluia, a igreja do Senhor está despertada. Louvado seja Deus. E o mundo está paralisado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas logo que Deus retire a sua ira, o mundo se esquece de tudo e continua no seu pecado e na sua normalidade que eles já estão acostumados. Mas a igreja, com certeza, diante do que está acontecendo, não ficará assim. Vai ter um avivamento, vai ter uma mudança de comportamento na vida de muitos, aleluia, porque conhecem a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, em Cristo nós somos libertos da corrupção mundana. No versículo 22, meus amados irmãos, da leitura que nós fizemos aqui, louvado seja o nome do Senhor, nos diz assim a palavra de Deus: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a criação, meus irmãos, aguarda o dia em que será restaurada todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a criação aguarda a manifestação da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A criação, meus irmãos, ela sofre com a degradação do meio ambiente pelo homem. Louvado seja o nome do Senhor. Florestas, rios, lagos, lençóis freáticos, vegetações, animais, tudo isso tem sido destruído, aleluia, pela humanidade, pelo ser humano. Há uma grande expectativa, meus irmãos, aleluia, da criatura na manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O crente, meus irmãos, ele tem acesso, aleluia, às primícias do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 23, nós lemos aqui: e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o crente que está perto de Deus, o crente que está em comunhão com Deus, a pessoa que busca a presença de Deus, com certeza ela deseja que Jesus volte. Aleluia.
aleluia, glórias a Deus. Ela deseja que Jesus venha buscar a sua igreja. Ela não suporta mais a humanidade e a sua pecaminosidade que tem ocorrido no nosso meio, no nosso mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ela não suporta. A Bíblia diz que Ló, ele não suportava a maneira como os injustos, aleluia, ali de Sodoma e Gomorra viviam, e repreendia eles, mas eles não davam ouvido e chamavam ele de estrangeiro. Louvado seja o nome do Senhor, que queria se envolver, se meter na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que as pessoas não nos compreendem quando nós pregamos contra o pecado, quando nós falamos contra o mal que está acontecendo. As pessoas não querem dar ouvido, louvado seja o nome do Senhor, porque elas não aceitam a palavra de Deus, elas não aceitam a correção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz, meus irmãos, aleluia, que e não somente a criação, mas nós, os servos de Deus, que temos as primícias do Espírito, nós temos a habitação plena do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Glórias a Deus. Nós temos a fonte, meus irmãos, de onde emana toda a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João 4:14, Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Em outras versões diz que salta para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Essa fonte, meus irmãos, é o Espírito Santo que está dentro de cada crente que tem verdadeiramente vivido a palavra, que tem verdadeiramente tido uma comunhão plena com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos sacia, meus irmãos, aleluia, em todo momento. Ele nos preenche, aleluia, ele nos consola. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos direciona. Louvado seja Deus. Ele nos revela. Ele, aleluia, nos dá dons espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Nos capacita. Louvado seja Deus. Ele faz, meus irmãos, a água dessa fonte transbordar para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos esse gerador de alegria e de paz dentro de nós. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, aleluia, procurar a alegria e a paz, aleluia, em nenhum outro lugar. Nós não precisamos buscar, porque nós já temos em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele guia o crente, aleluia, em toda a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo 16 e o versículo 13, a palavra do Senhor diz: mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque nos fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciado o que há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos guiará em toda a verdade, ele nos direcionará, ele nos falará, aleluia, das coisas do céu. Ele se revelará para você, aleluia, para a igreja do Senhor. É o Espírito Santo que ensina o crente, aleluia, o caminho que deve seguir. Louvado seja Deus. Quando o crente, aleluia, segue a orientação do Espírito Santo, não tem a sua vida dar errado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, meus irmãos, uma vida bem sucedida na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele foi enviado para nos ajudar em todas as coisas, aleluia, até mesmo para interceder, aleluia, por nós nas nossas orações. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele intercede por nós, aleluia,
glórias a Deus. Ele intercede lá no capítulo 8 e versículo 26 de Romanos. A palavra do Senhor diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda, aleluia, as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você estiver orando, meu irmão, peça ao Senhor para lhe ajudar nas suas orações, para orar, aleluia, de acordo com a vontade de Deus. Nós somos falhos, nós somos fracos, e o Espírito Santo, ele sempre nos ajuda. Deus nos deu o Espírito Santo, meus irmãos, para que possamos ser, aleluia, assistido, aleluia, nos momentos difíceis em que passamos. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é o nosso amigo, é o companheiro em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. As primícias do Espírito, aleluia, apontam para o dia de Pentecostes. Quando, meus irmãos, aleluia, nós falamos glórias a Deus em primícias, não podemos deixar de mencionar, aleluia, esse acontecimento sobrenatural que mudou a história da igreja, que impulsionou a igreja, aleluia, para um grande crescimento. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo 2 diz: e de repente veio do céu um vento, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 4, aleluia, nos diz também: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala, aleluia, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Estavam ali, meus irmãos, aleluia, quando Jesus foi assunto ao céu. Louvado seja Deus. Ali no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, Jesus estava dando as últimas instruções, e ali tinha quase 500 crentes, quase 500 irmãos ali observando quando Jesus foi assunto ao céu. E Jesus disse que eles fossem para Jerusalém e aguardassem a vinda do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eles ficaram, só que alguns foram desistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você aqui nesta noite, aleluia, ou nesta manhã, ou nesta tarde, eu não sei, meu querido, mas eu quero dizer para você uma coisa: não desista de buscar a Jesus, não desista de buscar os dons do Espírito Santo. Continue orando, continue buscando, continue clamando. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, aleluia, como muitos desistiram e perderam a bênção. Estavam ali agora só 120 crentes, aleluia, que perseveraram e receberam o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Foi um acontecimento histórico, meus irmãos, que transformou os discípulos. Aqui fala: todos foram cheios do Espírito Santo. Crentes cheios do Espírito Santo, meus irmãos, eles contagiam o outro a ser, aleluia, também cheio. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu sempre digo: procure andar com crente cheio do Espírito Santo. Procure andar com crente que tem, aleluia, comunhão com Deus, que você também vai ser cheio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, começam a falar eles em línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 4 diz que o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É fundamental, meus irmãos, que o crente, aleluia, falar em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor, mas que ele busque também
também os outros dons, o dom de profecia, que é o dom mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem falado em línguas estranhas, você já é batizado com o Espírito Santo? Se não é, comece a buscar, comece a clamar, comece a orar. Se você, aleluia, tem deixado de falar em línguas estranhas, ore ao Senhor, chore, aleluia, aos pés de Jesus, clame ao Senhor, busque a Deus, aleluia, para ser renovado e voltar a falar em línguas estranhas. Peça a Deus outros dons para que você seja, aleluia, um canal de Deus na sua obra. Quando nós falamos, meus irmãos, em línguas, nós somos edificados. Louvado seja o nome do Senhor. Primícias do Espírito Santo são esses princípios que recebemos, aleluia, que alcançamos de Deus, que não podemos perder. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor quer, aleluia, te dar um batismo de renovo ao teu coração. O Senhor quer batizar você com o Espírito Santo, aleluia, busque a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Busque o Espírito Santo, mantenha, aleluia, as primícias do Espírito em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem mais do seu Espírito para te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo de número 2 e o versículo de número 10 diz: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A cada dia o crente deve crescer em intimidade com Deus, através da leitura da palavra e da oração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que estejamos cada dia mais perto dele. Essa proximidade vai nos trazer alegria, vai nos trazer paz, vai nos trazer segurança, vai nos trazer esperança, vai nos trazer convicções, direção e força. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Para concluir, meus irmãos, aleluia, nós esperamos muita alegria, a adoção, que é a redenção do nosso corpo, a glorificação dos remidos. Você, meu amado, recebeu as primícias do Espírito. Conserve até o arrebatamento da igreja. Jesus está voltando. O que está acontecendo no nosso planeta é, aleluia, um sinal. Por isso, fique alerta, fique atento, não perca, aleluia, essa grande bênção que será o arrebatamento da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos agradecer, aleluia, o seu acompanhamento em nosso canal, o seu acompanhamento em nossas mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. No nosso grupo também de WhatsApp, para onde também nós temos enviado as nossas mensagens para que os irmãos sejam edificados. Nesse tempo de pandemia, a igreja está em suas casas orando, os irmãos estão reunidos em oração, aleluia, adorando a Deus e assim se alimentando da palavra, e essa é a forma que nós temos encontrado de alimentar os amados irmãos, aleluia. E a você, meu amigo, minha amiga, que tem nos acompanhado em nosso canal, Deus abençoe, a paz do Senhor para todos. Amém.